Senhor tem uma palavra ao nosso coração hoje, Ele foi ministrando ao longo da semana, né, ao meu coração, e eu desejo que o Espírito Santo possa alimentar-nos essa noite, em nome de Jesus. Desde já eu quero dizer que é uma palavra para animar, não para assustar. Uma palavra para animar, não para trazer, né, temor. Temor só se for o temor a Deus, né? Aquele temor de respeito, né? Não temor de medo. Queria que vocês abrissem a palavra em Mateus 24. Mateus 24 fala das últimas coisas, né? Para quem está no grupo da igreja, eu coloquei lá uma figurinha. Acho que eu mandei para você, não mandei, Mila, a figurinha? Mandei uma figurinha com uma estátua que percorreu aí algumas redes sociais essa semana e semana passada. Uma estátua que foi dada pelo México, né, à ONU, e deu aí um certo reboliço, algumas pessoas acharam estranho, e a gente vai falar sobre ela também hoje. Mas hoje a ministração vai falar sobre a geração de Noé. E é isso que o Senhor quer trabalhar no nosso coração essa noite. Amém? Senhor, nós estamos com a palavra do Senhor aberta e desejamos, pedimos que o Senhor fale conosco. Porque é do Senhor que vem todas as coisas e nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para entender a Tua palavra. Precisamos de Ti para ministrar. Precisamos de Ti para guardar, para absorver e para que essa palavra transforme a nossa vida, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Que o Senhor venha de encontro agora à necessidade e ao entendimento de cada um. Que cada coração nesse momento se transforme num solo propício, num solo apto a receber a palavra que vai ser enxertada essa noite. E que aquilo que vem do Senhor possa ser plantado e possa germinar, crescer e dar frutos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Noé desta geração. Mateus 24, 36. Antes do 36, né, Jesus já vem trazendo muitas orientações e informações acerca das coisas, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E é uma mensagem apocalíptica. Apocalipse fala de revelação, né? O nome Apocalipse significa revelação. Então, é uma mensagem de revelações. E a partir do versículo 36, a palavra diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entram na arca. E não o perceberam. Se você é daqueles que gosta de grifar a Bíblia, grife isso aí. E não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aí, por enquanto. Né? A gente vai ler algumas passagens a mais, mas eu queria que vocês ficassem tranquilos com relação a isso, porque quando a gente fala de determinadas coisas, quanto mais embasamento, né, mais sólido fica aquilo que a gente está, né, querendo sedimentar. A Bíblia que fala pra gente, Jesus falando, que a gente não sabe o dia nem a hora. Né? Uma vez eu escutei um pastor falar assim, mas o ano e o mês, talvez a gente possa arriscar. Mas brincadeiras à parte, a Bíblia não nos traz o dia e a hora, mas ela nos aponta para tempos e estações, para épocas. Né? A Bíblia usa o termo para tempos e estações que é usado Moadim. Moadim são festas, né? Deus é um Deus de festas, é um Deus de comemorações. Então, existem 7 principais festas que o judeu celebra.
Então, é provável, muito provável que seja dentro do período dessas, né? Porque são tempos muito específicos de celebração. Então, não sabemos e não podemos acertar, né? Não podemos dizer assertivamente dia e hora. Mas a Bíblia nos aponta para determinados sinais. E é um dos sinais que a gente vai falar hoje, é o sinal de Noé. É a geração de Noé. A Bíblia mesmo fala aqui no texto que a gente acabou de ler, que Jesus virá num tempo em que se assemelha ao tempo de Noé. E se assemelha em algumas questões. Uma delas é que eles não percebiam. Né? Jesus, em Mateus 16, 2 e 3, ele falou muito claramente sobre essa questão da gente olhar para o tempo e ver que o tempo está mudando. Hoje, por exemplo, quando eu saí, que eu estava olhando o tempo, o céu estava preto. A hora que eu estava aqui fora, olhando para o céu e orando, a Thay ligou. Né? E aí eu falei para ela, Thay, eu estou aqui exatamente agora olhando o tempo. E nesse texto aqui, Jesus fala exatamente isso. No versículo 2 ele fala, então lhes ponderou, quando começa a entardecer, vocês dizem, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado. Ou, pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas vocês não podem interpretar os sinais dos tempos. Não foi fácil para a gente hoje olhar para o céu e ver que ele estava ficando escuro e saber que ia cair uma chuva fora do normal? Não era não só uma chuva, mas uma chuva fora do normal. Não foi fácil. Jesus está aqui comparando o sinal do tempo, o sinal mesmo do tempo. Se vai fazer um dia ensolarado no dia seguinte, se vai chover de tarde, né? Ele está comparando com os sinais do fim. Da mesma maneira que é fácil vocês olharem para o céu e dizer se vai chover ou se vai ser um dia de sol, vai ser fácil para vocês olharem os acontecimentos e dizer, Jesus está voltando. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui já teve essa certeza no coração de vocês nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos acontecimentos. Noé é um desses sinais que aponta para o tempo do fim. Aqui a gente leu Noé em Mateus. Vamos dar uma olhadinha lá em Noé, em Gênesis. Gênesis 6, versículo 5 apenas. Eu não vou ler a história toda de Noé. A gente pode até discorrer um pouquinho sobre a história de Noé, mas eu não preciso ler a história toda de Noé. Eu só quero contextualizar com vocês aqui. Gênesis 6, versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Será que eu estou lendo aqui a respeito da geração de Noé ou a respeito da nossa geração? O que nós temos visto acontecer hoje, no nosso tempo, nos dias de hoje? Né? Será que nós estamos parecidos com essa geração? Será que o Senhor não olha do céu para nós hoje, para a face da terra, e vê, está como a geração de Noé? E o desígnio no coração desse povo está continuamente mal e se corrompendo cada vez mais. A maldade se multiplicando sobre a terra. As pessoas estão ficando com o coração cauterizado. Você percebe que algumas coisas que acontecem antes afetavam as pessoas e hoje não afetam mais. Você se lembra, eu lembro quando eu era ainda bem mais jovem, primeira notícia que eu ouvi de uma mãe abandonando um bebê recém-nascido na lata do lixo. Hoje nem se noticia mais e você acha que não é abandonado? Quando você encontrava um corpo estirado, morto, na rua, né? Dava até aquele calafrio por dentro. Assim, hoje em dia,
Você liga a televisão, você só vê isso. Mas a gente nem choca mais. Por quê? Porque ficou tão frequente, tão recorrente, que a gente acaba se cauterizando com algumas coisas. Não choca mais. Não choca mais o mundo, e aí é natural, é mundo. Mas quando não choca mais a nós, aí a gente acende uma luz vermelha, né? Porque se não está chocando, algumas coisas não estão chocando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, então é porque a gente já chegou num nível alarmante de cauterização. Porque o próprio texto aqui de Mateus, um pouquinho antes, falou que nos últimos tempos o amor de quase todos iria se esfriar. E que o enganador, que a gente vai falar dele daqui a pouco, enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos. Então nós somos alvo de engano. As pessoas, de um tempo para cá, começaram não somente a se acostumar com ideologias diferentes daquelas da palavra, mas a forçar, né, com que essa ideologia se torne uma prática a ser pregada, se torne comum, fazendo com que o errado vire certo e o certo vire errado. Isso não é Bíblia? Né? Querem alterar a palavra com o discurso de atualização e inclusão. Esse ano foi um ano em que a gente ouviu pessoas, né, líderes cristãos, falando sobre alteração da palavra para torná-la mais próxima. Gente, se você pega a palavra de Deus, ela é tão viva, ela fala dela mesma como viva e eficaz. Ela é atual. Você pode pegar um texto hoje, ler. Esses dias, ontem, minha irmã mandou um texto para mim, que eu falei, uau, que texto maravilhoso, que texto lindo. Aonde estava esse texto que eu não vi? Porque ela é viva, ela tem tesouros. A gente conversou aqui na quinta-feira, né? A Bíblia, ela tem tesouros escondidos para nós. É só a gente ir lá pegar, é só a gente ir lá procurar. Está a nosso alcance. E não está num tempo retrógrado, ela não está atrasada, ultrapassada. Ela é atual para a gente hoje, porque ela nos alimenta hoje, ela fala das nossas necessidades para hoje. Nos alimenta hoje. Ela alcança aquilo que a gente precisa ainda hoje, com precisão cirúrgica. Outras coisas também que a gente tem visto de forma assim muito... E às vezes dá até nojo pensar, né? A pedofilia como uma prática podendo ser descriminalizada. Assim como abusos e estupros. Como você pode conceber um país que descriminaliza uma pedofilia, dizendo que isso é algo que pode ser bom para o desenvolvimento de uma criança? Hoje, outro dia eu recebi, faço parte, né, de um grupo de líderes né, e de pastores, e outro dia um pastor desse estava postando no grupo relato, ele printou a tela do grupo e postou. Relatos de pais, não eram de desconhecidos, eram relatos de pais conversando entre si, né? Eram grupos de pais que se sentiam mutuamente atraídos pelos seus filhos. E ali nesse grupo, eles davam instruções uns aos outros de como fazer para que a criança, principalmente se fosse muito pequena, não fosse assim, uma coisa tão explícita ao ponto dela, de repente, vir a falar com alguém de fora. Né? Então a pessoa, olha, eu sei que você está sendo correspondido, um homem falando para a mulher. Eu sei que você está sendo correspondido pelo seu pequeno, mas toma cuidado para ele não te denunciar, porque às vezes ele, sem querer, na inocência dele, fala com alguém que não deve. Olha isso. Olha, aquilo me deu na hora. Sabe quando gela por dentro? E ainda falavam, mas se Deus quiser, em breve, ainda bota o Deus no nome de Deus, em breve isso não será mais crime.
Olha, me arrepia. E isso é maldade contínua no coração. Porque não tem como você pensar, um pai e uma mãe conceber algo nesse sentido e usar o amor como, né, como base para isso. Não dá. Você só pode pensar que é muito maligno, né? É muita maldade, é muita iniquidade. É exatamente o certo virando errado e o errado virando certo. E eles querendo ainda descriminalizar isso. Isaías 5:20 fala: ai daqueles que chamam mal bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Exatamente isso. Pega a inocência de uma criança e tira ainda, né, tão pequenininha. Torna o que é doce em amargo. Corrupção aumentando e se tornando cada vez mais banalizada, às vezes até mesmo dentro de instituições religiosas. Violência dentro de casa, fora de casa, em qualquer escala. Você vê hoje desrespeito de uma forma muito clara, inclusive às autoridades e pais, às vezes nem corrigindo isso. Você vê muitas vezes isso em escola. Alunos, adolescentes, pré-adolescentes, desrespeitando professores, e o pai ainda passa a mão por cima da cabeça, fala que está certo, que o professor não pode falar assim com meu filho. Aí depois o filho bate no professor e depois ainda bate no pai e na mãe, né? Porque crescem essas crianças que não são educadas, elas crescem, têm voz, ficam fortes, né? E acabam, às vezes você vê notícias de filhos matando pais, pais matando filhos. E o que é isso? Senão a geração de Noé. E Deus está contemplando tudo isso. Mas o que fazer diante disso tudo? Noé foi um homem que Deus levantou na sua geração, porque a sua geração estava como a nossa está hoje, submersa em iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade não é somente o pecado. Iniquidade é quando o pecado não choca mais. Iniquidade é o pecado recorrente que a pessoa peca e nem se dá conta, nem sente e nem quer sentir. E se você fala para ela que isso é pecado, ela ainda tenta te provar na palavra que não é pecado. Conversa com você por A mais B que não é pecado. E aí você vê infidelidade, né, a traição sendo justificada, a violência sendo justificada, tanta coisa sendo corrompida. E isso é iniquidade. Mas Deus levantou um homem na geração de Noé, nessa geração má, corrupta, aonde ele via o coração sendo perverso o tempo todo. Interessante que se Deus levantou um homem, né, hoje ele pode levantar muitos homens e mudar todo um cenário, mas para o mesmo objetivo: salvação. Noé, nessa época aqui do capítulo 6 de Gênesis, Deus chega para Noé e dá a ele uma missão. Deus faz um chamamento, traz um chamado a Noé, para que Noé se levante na sua geração, e ele deu dois atributos, duas mensagens a Noé. Estou te dando duas atribuições, né? Você vai ser um pregador. Você vai pregar. Noé não construiu só a arca. Noé foi um justo apregoador da palavra para a sua geração. E Noé construiu a arca. Quando Noé recebeu o chamamento de Deus, ele não tinha nem tido filhos ainda. Do tempo em que Deus o chamou ao tempo que a arca terminou de ser construída foram 120 anos, mas isso não quer dizer que a arca demorou 120 anos para ser construída. Porque
20 anos depois que Deus chamou Noé, ele teve os seus filhos. E a gente sabe que os filhos ainda, né, estavam ali com ele, entraram casados na arca, né? Então os filhos já estavam crescidos. Enfim, digamos, vamos assim supor, que Noé tenha pregado pelo menos 100 anos. Olha quantas décadas de pregação. E somente 7 pessoas entraram na arca. E porque eram da família de Noé. Eram as esposas dos filhos e os filhos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas. Né? A Bíblia fala que 7 pessoas entraram na arca junto com Noé. Ele pregou por décadas. E a gente leu aqui em cima no texto de Mateus. E não o perceberam. Não perceberam. E vai ser exatamente assim que vai acontecer nos últimos tempos. Jesus está às portas. Nós temos que ser esses pregadores, Noés da nossa geração, para uma geração que está cega, que está desapercebida, que não está atenta, que não está vendo os sinais. Só que nós precisamos estar atentos. Só que não é somente a atenção que eu quero chamar de vocês aqui. É fazer esse papel de Noé. É trazer a luz a quem está em trevas. É fazer o contrário disso que Isaías 5 está falando aqui, né? Que eles estão fazendo com que o doce seja amargo, as trevas, a luz vire trevas. É fazer exatamente o contrário. É dar um chacoalhão na pessoa que está do nosso lado. Falar assim, olha só, Jesus está voltando. Se arrependa. Mude sua vida. Pare de pensar dessa forma que você está pensando. Vamos encher essa arca. Na época da geração de Noé, só 7 pessoas entraram. Só que de lá para cá, muita coisa passou. Jesus veio, morreu na cruz. E Ele conta conosco para que mais pessoas entrem nessa arca conosco. Eu vejo, às vezes, a igreja de Cristo de uma forma muito egoísta, pensando no seu próprio bem-estar. Eu vou à igreja, eu vou buscar o Senhor, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Às vezes são coisas lícitas, boas, claro, necessárias. É cura, é libertação, é prosperidade, é casamento. Isso tudo é lícito. E Deus está de braços estendidos para nos atender em tudo que a gente precisa e deseja. Afinal de contas, a Bíblia está cheia de promessas por causa disso. Só que eu preciso compartilhar, eu preciso multiplicar, eu preciso falar. Jesus está às portas e aquilo que você receber que vai ficar aqui, vai ficar aqui. Vai passar. E o que você tem feito para que essas pessoas que estão à sua volta estejam com você nessa arca no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja? Será que você está dando esse chacoalhão? Será que você está sendo Noé da sua geração? Apocalipse 12, 9, a gente vê que muitos do nosso meio, muitos de dentro da igreja, muitos daqueles que se dizem cristãos, estão também tão distraídos e cegos como lá fora o mundo está. Mas por causa desse mefatê que fala aqui Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9, eu não vou nem ler. Se vocês quiserem marcar aí, se refere a Satanás como enganador. E esse é um dos nomes dele, que significa em hebraico mefatê. Mefatê, ele significa enganador, sedutor. Aquele que tenta, ele é irresistível. Ele seduz. Então ele seduz, e a gente viu agora há pouco, que ele enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos, porque ele é irresistivelmente sedutor, tentador.
Esse é o papel dele. Você acha que Satanás tem enganado tanta gente com a capa feia dele, com a cara feia dele, mostrando os atributos de destruição que ele tem? Não, é com a sedução. É com a sedução que ele tem trabalhado. Muitos cristãos, nós vemos, com apatia diante desses acontecimentos. Muitos sendo atraídos pela essa sedução de Mefatê. A Bíblia, ela está sendo relativizada. E o Evangelho da Graça, em muitos lugares, deu lugar a um evangelho inclusivo, se falando da necessidade de formatar as necessidades de cada um de nós, as nossas necessidades individuais. Há um tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem, mandou vários postzinhos assim, de uma pessoa, de um missionário brasileiro que estava na Alemanha, formado em outras 2 faculdades também, mas era um missionário. E ele falando sobre essa questão da Bíblia, né? Tentando meio que amenizar a necessidade, né? E as ideias que ele trouxe foi de, não, a gente não pode levar a Bíblia ao pé da letra, ela tem muita interpretação errada, né? Tem muita coisa aí que é só alegoria, que você não tem que levar em conta. Tentando tirar a importância e o peso que a palavra tem. E aí a pessoa que estava falando comigo falou, acho que Deus não vai me levar para o inferno por traduzir algumas coisas erradas ou por não levar em conta algumas coisas. Eu, sinceramente, não apostaria minha eternidade num achismo. Já pensou? Você achar alguma coisa e depois todo mundo foi, você ficou e vai passar a eternidade toda porque você achou errado? Olha o nível de... É preocupante. Mas se um missionário está pregando assim, tu imagina nas pessoas que o seguem, quantos desses tem, que a gente sabe que tem. Aí eu falei para essa pessoa, eu creio na Bíblia toda, de capa a capa. Creio nela todinha. Creio em cada uma das palavras escritas ali. Porque ela é vida para todos que a encontram, para todos que a procuram. E é decisão crer, né? É decisão crer. Então, nós sim temos que, se você não entende, é claro que existem algumas coisas na Bíblia, como a gente conversou aqui na quinta-feira, são tesouros escondidos. E por que, pastora, que tem coisas ali que de repente são um pouco mais complicadas, são tesouros escondidos? Porque Deus não quer dar nada de mão beijada para ninguém, Ele quer que você queira buscar. São preciosidades. Você acha ouro na esquina? Você acha pedra na esquina. Tu acha ouro na esquina? Não acha. Tu acha brilhante, assim, jogado no mercado? Você encontra brilhante na prateleira? Não encontra, né? Se for para buscar, você encontra, você tem, né, ainda lugares que você pode escavar, peneirar, buscar, tem lugares que você, né, e olha o trabalho, né, hoje em dia com maquinários caríssimos, que te dá muito trabalho para cavar, para buscar, para encontrar, e é raro, e é por isso que é tesouro, porque se fosse uma coisa banal não seria tão cara, é porque exatamente, né, é raro que tem valor. Então a Bíblia, meus queridos, tem esses tesouros escondidos que estão lá para cada um de nós. Mas se eu não pegar a Bíblia, não tiver prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, não meditar nela dia e noite, não sentar, não pedir ao Espírito Santo, que é nosso ajudador sempre constante, me ensina, Espírito Santo, ir lá e ler a palavra, buscar, Ele fala. Quando a gente pergunta, Ele ensina. O que isso quis dizer aqui? Ele dá as dicas, Ele te dá sede. Não é gostoso quando você senta para pesquisar, para olhar, para entender mais? Se você não tem essa sede,
eu te convido a começar, porque ela vem. Ela vem, o Pai dá, e Ele vai te dando sede e água. Sede e água da palavra. É muito bom. E Noé, como a gente estava falando aqui, ele foi um homem escolhido por Deus. Deus olhou o coração de Noé. Noé, na verdade, o nome de Noé em hebraico é Noah, né? CH no hebraico tem som de R, então é Noah. E Noah significa descanso. Aí você pensa assim, uau, um cara que trabalhou aproximadamente 100 anos construindo uma arca, pregando para tanta gente. O nome dele significa descanso. Descanso. Porque a palavra de revelação para o tempo do fim traz descanso para a nossa alma. Era isso que ele queria trazer para as pessoas. Descanso. E é isso que nós, como porta-vozes, sendo Noé dessa geração, trazemos para pessoas. Descanso. Porque elas não estão turbadas, preocupadas, aflitas, angustiadas, sem, às vezes, perspectiva. Às vezes, a gente, né, em algumas situações da nossa vida, a gente encontra pessoas do nosso lado, crentes, que estão, às vezes, nessa situação, né, de aflição, de necessidade de cura. E você pode trazer descanso para o seu irmão. Trazer descanso para aqueles que ainda não têm Jesus. Porque a palavra de revelação traz descanso. E a gente tem essa palavra. Você tem essa palavra de descanso para trazer para as pessoas que estão ao seu redor. Deus, segunda Pedro 2,5 fala que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé para uma missão. Deus nos preserva para isso, para sermos Noé dessa geração. E a palavra Noah, o nome Noah, ele é composto por 3 letras apenas. O hebraico ele é tão rico que cada letra do hebraico ele tem muito significado em si, em cada letra. E um dos significados de cada uma dessas letras do nome de Noah é Nun, que é a primeira letra, que significa vida, Vav, que significa conexão, e Het, que significa cerca, proteção e também vida. Então a gente tem vida, conexão e cerca, proteção. E na verdade o que Noé estava oferecendo para as pessoas? Vida, porque era para livrar da morte que ele estava oferecendo um lugar dentro da arca, conexão com Deus e proteção dentro da arca. A mensagem que nós trazemos para o mundo hoje, ela traz vida, traz uma conexão com Deus e proteção para cada uma dessas pessoas. E quem escuta a mensagem da revelação recebe essas 3 vertentes, né, do nome de Noé, do nome Noah, que é vida, conexão com Deus e proteção. Que quando você sair por essas portas, que você encontrar pessoas lá fora, você possa exalar vida, conexão com Deus e proteção, porque essa é a mensagem apocalíptica da geração de Noé e da nossa geração. E aí, eu quero falar sobre aquele monumento que foi colocado na Praça das Nações Unidas, presenteado por um membro da organização, né, do México, presenteado por um membro da Organização das Nações Unidas, a própria, e que chocou algumas pessoas. Tem que chocar mesmo, tem que achar estranho mesmo, porque você vê, aquele monumento, muitos viram e identificaram a gente até já comentou sobre isso aqui, tá? É um monumento que descreve parte
da besta do Apocalipse, capítulo 13, lá no versículo 1 e 2. Vocês receberam a figurinha. Na hora que eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui a figura do Alehibre. O nome desse tipo de monumento, né, desse tipo de escultura mexicana, se chama Alehibre. E eles são realmente bonitos, muito coloridos, mas ele tem asas, ele tem a cara de um leopardo, umas patas enormes. Enfim, vocês viram ali a figura. E exatamente o que é descrito ali, principalmente no versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse. No entanto, essa besta de Apocalipse tem quantas cabeças? Tem 7 cabeças. Exato. Então, não pode ser a besta, certo? Ali não é a descrição da besta. Eu não posso dizer que é a besta que está lá na Praça da ONU. Mas é uma simbologia dela. É uma face dela. Porque se você olhar, vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Aí já começa a se semelhar com esse Alehibre. Com pés como os de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É aqui que ela mais se assemelha à besta do Apocalipse. Poder, trono e autoridade. Pelo lugar onde ela está, pela organização que a recebeu e pelo que ela simboliza naquele lugar. Quando eu vi a matéria, que eu recebi a mensagem, eu recebi a foto e eu fui pesquisar sobre ela, ele nada mais é que o guardião da paz e segurança de 2021 e 2022. Agora você vê, qual é o símbolo da paz? Vocês lembram qual é o símbolo da paz? É uma pomba. Eu, desde criança que me entendo por gente, o símbolo da paz é uma pomba. E aí eu fui pesquisar por que era o símbolo da pomba. Da onde saiu que é o símbolo da pomba? De Noé. Quando Noé soltou a pomba, inclusive muitas vezes você vê a pomba com um raminho de oliveira no bico. Por quê? Porque quando ele soltou ali a pomba lá no alto do Monte Arará, né? A pomba deu ali Não? A pomba lá saiu sobrevoando. Na primeira vez ela voltou, porque não encontrou lugar para pousar. Sei que quando ela conseguiu, voltou com um raminho e tal, né? E da última vez ela foi embora, nem voltou mais. E ficou o símbolo da paz. E eles puderam ter segurança para descer da arca, tranquilos, sem problema, né? O que eu te pergunto agora? O que tem a ver leopardo, um bicho, né? Um animal extremamente carnívoro, sanguinolento, né? Veloz. O que ele tem a ver com paz? E o que tem a ver com segurança? Se você se deparar com um leopardo no meio da rua, você vai se sentir seguro? Não vai se sentir seguro. E aí, quando eu percebi paz e segurança, tem um versículo que fala sobre paz e segurança. Quando ouvirem paz e segurança, eu falei, opa, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao versículo 6. Antes, esse animal aqui, que ele é descrito no Apocalipse, ele é exatamente os mesmos animais, só que Daniel viu 4, que Daniel viu lá em Daniel 7. A gente já fez um estudo exaustivo aqui sobre Daniel, todo o livro de Daniel. Se vocês quiserem, lá no canal tem uma playlist lá com 4 vídeos de Daniel. Essa que fala especificamente sobre esses animais é o segundo estudo, né? O segundo vídeo lá. Se você ir lá no canal, for lá no canal, você vai ver lá estudo sobre o livro de Daniel, segundo estudo. Você vai ver exatamente esses animais aqui. Os mesmos animais, o mesmo animal que Daniel viu, João viu no Apocalipse. Só que Daniel viu 4 animais e João viu todos os 4 em um só. Ok?
Com as mesmas quantidades de cabeça, inclusive, que dos 4 animais teve um leopardo que tinha 4 cabeças, então dá 7 certinho. Então, continuando aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, é o que mesmo que esse Alerribe simboliza? Paz e segurança, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:1. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, aqui Paulo está falando a crentes, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não nos apanhe de surpresa. Opa! Eu acho que tem uma ideia aqui que corrobora com a ideia de Jesus sobre os sinais. Que ele fala, vocês vão ver os sinais e tão certo como vocês identificam os dias, veio os sinais no céu, vocês vão reconhecer. Aqui Paulo fala a mesma coisa. Vocês que estão na luz, vocês que não estão em trevas, se continuarem na luz, não vão ser pegos de surpresa. Porque vocês vão identificar os sinais, vocês vão ver as coisas acontecendo. Assim, pois, não durmamos com os demais. Pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Então, se alguém te perguntar, aquela besta que está lá na ONU, não, ela não é a besta. Ela representa uma das faces da besta. E com certeza, ela representa, né, de uma forma bem afrontosa, né, o poder, a autoridade e trono que os homens estão dando a Satanás. Ali, na verdade, os donos deste mundo, né, os filhos das trevas, estão mostrando, nós estamos aí, nós estamos agindo. E agora nós estamos agindo às claras para vocês verem. Não estamos mais fazendo as escondidas. Quando eu era adolescente, devia ter o quê? Uns, 14 anos, 13 anos. Quando eu comecei a escutar, começaram os primeiros estudos sobre Nova Era, falando lá atrás. Quanto tempo atrás? Nova Era, os velhos conceitos, porque a Nova Era, né, ela prega uma era nova, mas ela é muito antiga. É todo um preparo, toda uma agenda de Satanás para os acontecimentos do fim. E não se enganem que grandes poderes do mundo, inclusive a ONU, que já tem uma agenda fechada até 2030, estão muito, inteiramente comprometidos com os acontecimentos do fim para, né, promover a vinda do anticristo e todos esses acontecimentos que a gente sabe que irão acontecer. Qual é o nosso papel nisso tudo, pastora? É só sentar e assistir de camarote? Claro que não. É aceitar? Claro que não. Mas é sair reivindicando, brigando, quebrando o monumento? Também não. É sendo Noé para essa geração. É falando de algo que vai acontecer e preparando. Queridos, entrem na arca. Jesus está voltando. Mefatê está aí, seduzindo as pessoas. E uma das coisas que ele faz com muita propriedade é trazer engano, né? Nós que estamos na luz não vamos ser pegos de surpresa, mas quem está nas trevas, e até mesmo pessoas dentro da igreja, estão sendo enganadas e ludibriadas por Satanás. Tem um versículo, mas que fala daquelas pessoas que falam assim, onde está o seu Deus? Isso de Jesus vir desde os tempos antigos, nossos pais, né, já falavam disso. E nada aconteceu. Isso é Mefatê. Trazendo, na verdade, né, a afronta à igreja e tentando enganar e ludibriar. Porque quando você fala assim, não, isso
Não vai acontecer agora. Já há muito tempo está se falando sobre isso. Desde que eu era criança se falava sobre isso. Jesus não voltou ainda. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar tão cedo. Ele vai demorar ainda para voltar. Só que os sinais já começaram a acontecer de uma forma acelerada. Desde que a figueira floresceu, desde que o Estado de Israel se tornou o Estado de Israel, que as coisas o relógio começou a se acelerar de uma forma, né, mais prática. Né? A gente vê o relógio mais acelerado. E a gente vê os sinais, nos últimos anos, ainda mais fortes. Então a gente não pode pensar, desde cedo eu sempre escutei. Porque é exatamente isso que Satanás quer. Trazer para confundir. Há muito tempo você escuta isso. Isso não vai acontecer tão cedo. E aí, como é que a gente leu lá no início? Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Jesus também compara ao ladrão da noite. A gente nunca espera. Não vai acontecer comigo, não. Acontece só com o vizinho. Por mais que tenha épocas que normalmente os ladrões aumentam a sua incidência, comigo não acontece. Não é isso? Que normalmente as pessoas pensam. É exatamente assim. Jesus está perto de voltar. Enquanto nós temos tempo, vamos trabalhar. Vamos arregaçar as nossas mangas. Vamos ser Noé dessa geração e não a geração de Noé. Mateus 24:12, para terminar, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O conceito de apostasia é o mesmo no grego e no hebraico. Apostasia no hebraico é keritut, no grego é apostasion, do verbo apisteme, que é separar, abandonar. Até hoje, na língua grega, eles usam a palavra apostasia, né? Na verdade, apostasion, para divórcio. Se você, né, em grego, ouvir alguém falando que está se divorciando, vai estar usando esse verbo. Apostasia. É a separação. É o distanciamento do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o que acontece depois que o amor esfria? Apostasia. Fim de relacionamento. Nossa geração, quando você faz um estudo a respeito do Apocalipse das 7 igrejas, a geração do fim é a igreja de Laodiceia, que é a igreja cega. Será que é coincidência isso? A igreja está cega? Ou a igreja não quer ver os acontecimentos que estão ao nosso redor? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, 13, 14. E é assim que a gente finaliza a ministração essa noite. Mais uma vez eu quero deixar o coração de vocês muito tranquilo. A palavra não é para trazer peso, não é para trazer preocupação, não é para trazer medo, é para trazer descanso. Porque nós que estamos na luz, temos a certeza, a garantia da nossa vida eterna com Cristo. E a gente não vai ser enganado. Não permita ser enganado. Se você se alimenta da palavra, você logo, opa, isso não está conforme a palavra está dizendo, não. Isso não me engana. E aí você não é levado por ideias do mefatê, daquele sedutor enganador, que gosta de pegar a verdade, trabalhar sofismas, porque o sofisma é isso, né? Sofisma é você pegar uma verdade, se basear na verdade para trazer o engano.
Esse conceito mesmo que eu falei aqui sobre a Bíblia, que muita gente está pregando, que a Bíblia está assim, está assado, que precisa. Eles trazem coisas que são reais, ou seja, a Bíblia tem palavras figuradas? Tem. Jesus falava por parábolas? Sim. Tem coisas difíceis na Bíblia que você precisa interpretar? Correto. Mas por causa disso ela precisa ser adulterada? Claro que não. Por causa disso ela não é temporal? Claro que não. Então são sofismas, são verdades, partem de verdades para trazer engano. Muito cuidado com sofismas. O pai do sofisma é Mefatê, que é o enganador, que é esse sedutor. Seja você um Noé dessa geração, em nome de Jesus. Amém? Queria orar para encerrar esse momento. Senhor, nós estamos aqui como igreja, como filhos da luz, que andamos na luz e não somos enganados. Muito obrigada pelos teus filhos que estão aqui, podendo escutar a palavra do Senhor. Pai, nós não queremos ser uma igreja cega como a igreja de Laodiceia, mas queremos ser, ó Pai, uma igreja atuante, uma igreja, Senhor, que se levanta como noiva do Cordeiro, pura, e que prega como Noé, que fala a sua geração, fala a verdade. Em nome de Jesus, fala através de nós. Enche cada um dos teus filhos de coragem, de intrepidez, de ousadia e temor do Senhor, para não se calar, mas para chamar a atenção dessa geração que está perdida, para que eles possam ter, ó Pai, vida, conexão contigo e proteção em Ti, em nome de Jesus. Nos usa, Pai, como instrumento do Senhor, para que nós possamos mudar a realidade das pessoas ao nosso redor. Não queremos ser as mesmas pessoas, mas queremos, ó Pai, ser usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos pela nossa geração. Clamamos, Senhor, pela nossa geração. Clamamos pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos parentes, Senhor. Em nome de Jesus, causa um despertamento na Tua igreja. Abre os olhos dessa igreja para que ela possa, Senhor Deus, parar de olhar para dentro de si mesma e olhar para o Senhor. E ver, Pai, o que é preciso fazer para alcançar essa geração para Ti. Assim que nós vamos, ó Pai, derrotar as astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. É o que nós clamamos essa noite. Para que o Senhor possa marcar essa geração através de Noés. Levanta, Pai, Noés. Aqui, na Goel hoje, e nesta geração, nas igrejas do Senhor espalhadas pela terra. Em nome de Jesus. É o clamor que nós, como igreja, fazemos hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus.